a personalidade humana, né? E, lógico, a primeira coisa que nós vamos ver são alguns desafios na formação dessa personalidade. Então, nós temos que estar muito atentos, porque os grandes desafios na formação da personalidade, eu coloquei alguns deles que a gente tem visto constantemente e tem ficado preocupado, né? Que é a mergulho nas drogas. Quer dizer, droga todo mundo consome, porque todo medicamento é uma droga, né? Mas o mergulho nas drogas exageradamente, tanto as lícitas como as ilícitas, né? A promiscuidade, a vida criminosa, outras coisas são o desvio de caráter, revolta com a família, aí começa aquele ódio gratuito. E outro caso também são as apatias, depressões, automutilação. Ou seja, são desafios que nos preocupam bastante, né? E todos esses desafios, a gente conversando com as pessoas, tentando conhecer direito, tentando entender por que entraram nisso, aí a gente sempre, pelo menos na maior parte das vezes, eu sempre detetei nessas pessoas uma tentativa de compensação de algo que está faltando. Então, às vezes a pessoa leva algum tempo para liberar isso, né, que é isso que está acontecendo, ou às vezes a pessoa nem sabe que é isso que está acontecendo, ou seja, tem uma lacuna aí, uma lacuna que é psíquica, emocional, ou que algo está faltando. Alguma coisa está faltando e a pessoa quer compensar. E essa compensação, se a pessoa não tiver muito bem uma estrutura familiar, por exemplo, né, e que lhe dê algum equilíbrio emocional, aí essa lacuna vai ser preenchida com coisas que são terríveis, né? Esse é que é o problema. Começa então o quê? As pessoas começam a buscar incessantemente satisfazer isso, compensar isso incessantemente. E essa satisfação compensatória é a busca por alegrias temporárias, coisas assim, né? Eu me lembro que quando eu morava na Austrália, eu tinha três amigos que eram muito ricos, milionários mesmo, tinham várias empresas grandes, e um era na parte de gado, o outro era na parte de navios, né? Era armador, etc. E um deles, desses três que eram muito ricos, um deles era muito bem resolvido com ele mesmo, bem resolvido, tá? E os outros dois não eram bem resolvidos, ou seja, eles não tinham uma autorresolução. E alguns outros colegas achavam estranho, né? Poxa, como é que pode dar a impressão que aquele cara, cheio de dinheiro, tem até um Rolls Royce, não sei o quê, e ele parece que ele está sempre buscando alguma coisa, está sempre angustiado. Será que é falta de dinheiro? Não, falta de dinheiro não é. O problema é que dinheiro, tá? Ou seja, riqueza financeira, né? Inteligência, isso não resolve nada. Tanto o dinheiro como a inteligência. O que resolve a nossa satisfação pessoal, a nossa felicidade, é a parte emocional, é estar bem resolvido com a gente mesmo. Então, o dinheiro ajuda? Muito. Tá? Como o pessoal diz, não dá felicidade, mas manda buscar. O pessoal fala de brincadeira isso, né? É óbvio, né? Então, mas o grande problema é a inteligência. A inteligência é o cara muito inteligente, então ele tem lugar em todo lugar, vai sempre contratado em qualquer empresa, pode abrir o que quiser. Sim, mas precisa a parte emocional. E uma das coisas que nós temos batido bastante nessa tecla é que crianças e adolescentes bem resolvidos consigo mesmo são dificílimos de sofrer qualquer tipo de influência. Isso a gente tem visto constantemente isso. Ou seja, as influências que a gente sofre normalmente são influências por nós não estarmos bem resolvidos conosco mesmo. É interessante isso, eu tenho visto isso em todos os meus alunos e alunos das escolas que eu oriento, né, pelo Brasil todo, quando estão comigo, aí eu vejo isso. Então, uma coisa que é muito importante de nós estarmos atentos é nós fazermos de tudo para que nossos filhos, nossos alunos, etc., estejam sempre bem resolvidos. Então, esses sempre bem resolvidos não depende exclusivamente de nós como professor, é óbvio que não. Depende de nós como pais, nós como professores, nós como terapeutas, né?
Então, todos nós que estamos lidando com crianças e adolescentes, obviamente, nós temos que estar com essa preocupação do aquele paciente nosso, aquele aluno nosso, ou nosso filho, ele tem que estar bem resolvido. E esse bem resolvido precisa que antes deles nós estejamos. Porque se nós não estivermos bem resolvidos, como é que a gente vai bem resolver alguém que está com a gente? Não tem nem como, né? Então, é muito importante nós também estarmos nos preocupando com estarmos bem resolvidos para que a gente alcance isso com facilidade, né? Que a gente tenha condições de fazer isso, né? Então, como se formam essas lacunas, né? Como é que a gente forma essas lacunas? Bom, uma das coisas é um desequilíbrio fisiológico. Esse desequilíbrio fisiológico nós até vimos no curso anterior, né, de 15 dias atrás, que foi a inteligência, como é que é? Aprendizagem cerebral. O curso de aprendizagem cerebral, nós vimos o desequilíbrio fisiológico, né? E a outra coisa é o desequilíbrio da psique. Então, essas lacunas se formam exatamente por causa desses dois desequilíbrios. Então, o nosso papel, a gente não precisa entrar no estudo de neurologia, de psiquiatria, de biologia, nada disso. Nós vamos ver como é a prática que nós precisamos, que atitudes práticas nós precisamos tomar para que a gente esteja provocando o reequilíbrio fisiológico e o reequilíbrio da psique. Então, o nosso papel vai ser esse, né? Reequilibrar tudo isso na prática. Porque, às vezes, fico chateado quando eu vejo teorias e palavras difíceis e que não dá. Nós temos que ver a prática mesmo, dia a dia. O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Então, vamos entender o seguinte. O ser humano, na realidade, ele vai sendo formado, ou seja, o eu, né? O ego da pessoa, a realidade pessoal da pessoa, ela vai, da realidade pessoal de cada um, ela vai sendo formada de dentro para fora, isso não há dúvida, ou de dentro para dentro, né? É de dentro para dentro, ou seja, vem formando desde que a pessoa foi fecundada, desde o dia da fecundação, que vai formando essa característica que a gente chama do eu, o ego, né? Sendo formado. Só que esse ego, quando ele está sendo formado inicialmente, ele vem com uma programação original, como também nós vimos no curso de aprendizagem cerebral. Por isso que eu falei que cada curso vai seguindo a sequência para o outro, né? Então, vem para lá a gente viu isso. Essa formação inicial é baseada nos programas que nascem com a gente, ou seja, os programas que vêm nos genes, né? Então, o programa original, que é o programa de construção da nossa estrutura fisiológica, que vem em cada gene, vem aquelas programações todas, né? Mas vem também surgem também as influências do meio ambiente desde o primeiro dia da fecundação. Então, desde o primeiro dia da fecundação, que a estrutura, as pessoas em volta da mãe já estão exercendo influência na formação da criança. As pessoas, a própria mãe, é óbvio, né, com mais intensidade ainda, e inclusive quem convive com ela. Houve uma experiência que nós fizemos há muitos anos, temos 10 anos, em que nós queríamos saber qual era a maior influência na criança, depois de nascer, depois de alguns anos de nascido, já adolescentes. Então, nós queríamos saber se a influência maior era genética ou era social, né, do meio ambiente. E nós fizemos uma experiência com gêmeos, a estrutura assim, gêmeos, que ao nascer foram doados em adoção, mas cada um para uma família diferente, e nunca mais se viram e nunca mais tiveram contato com a mãe biológica. E que durante a gestação, essa mãe estava convivendo com outro homem que não o pai dos gêmeos. Então, nós conseguimos até bastantes casos desses, e a minha ideia e a minha hipótese é que a influência do pai verdadeiro, genética, seria mais forte nessas pessoas daqui a 15 anos, daqui a 14 anos. Tal. Nós achamos muitas pessoas já com 25, com 15, pessoas ainda crianças com 9, 10, e, para espanto meu, a influência genética realmente existe, mas uma influência fortíssima que apareceu em todas essas crianças que nunca conheceram nem a mãe, nem o homem que conviveu com a mãe, uma influência fortíssima foi do homem que conviveu com a mãe. Então, isso mostra
que essa influência externa, ou seja, a ligação desse eu com o mundo exterior, ela interfere desde a fecundação. Bom, isso leva a gente a começar a prática, né? A prática já começa aqui, que é o quê? Nós temos que tomar muito cuidado durante a gestação, porque é ali que começa a influência da educação doméstica. É a mãe conversar com o bebê, a mãe gostar do bebê, a mãe amar aquele bebê que está em formação. E, obviamente, quem está com a mãe também, seja o pai, seja o homem que está convivendo a partir daquele momento, ou seja, as pessoas todas da família, né? E se tiver um irmão, aí nós recomendamos mesmo nós prepararmos esse irmão, como a gente faz na escola em assembleias de classe, preparar esse irmão para amar essa criança que está sendo gestada desde o início da gestação. Porque a relação deles, vocês vão levar um susto. Por exemplo, eu tenho 6 filhos, né? Então um dos filhos meus faleceu cedo, que foi logo que nasceu depois de Eric. Meus 3 últimos filhos foram Eric, Rafael, que faleceu, e Caio. Então, o que aconteceu? Quando o Rafael, que foi logo depois de Caio, faleceu, minha mulher, Irani, ficou desesperada e, poxa, lógico, desespero normal, né? E mais tarde, acho que foi 6 anos depois, que ela engravidou de Caio. Então, a preocupação dela foi que houvesse um amor, uma relação entre eles muito boa. Então, desde o primeiro dia da fecundação, que ela foi preparando, isso foi o trabalho de Irani, assim, constante, foi preparando o Eric para amar, adorar a criança que estava nascendo. Pois bem, hoje, Eric já é pós-doutor em física, já é adulto há muito tempo. Caio também já é adulto, está me ajudando na administração da escola. E eles dois são ligadíssimos, e conosco também, mas ligadíssimos entre eles. O que interessava para nós era a ligação entre eles. Então, os dois são super amigos. Eu nunca vi, em todo o tempo deles, eles terem algum tipo de rixa, de alguma briga, alguma discussão. Nunca. Nós nunca vimos isso. Eles sempre foram super amigos. Isso foi criado como? No momento da fecundação. Então, foi uma coisa muito bacana e que as pessoas acham que não faz diferença, faz sim. Então, o período da fecundação é fundamental. Mas, óbvio, não é só a educação doméstica, mãe, pai, etc. É também a influência do meio. Então, o meio influencia sobremaneira nisso também, não há dúvida. Nós temos que tomar bastante cuidado com a influência do meio também, não há dúvida, né? Então, quando a gente vê isso, o que a gente percebe? Que nós temos que começar a preparar todas as futuras mães, lógico, né? E futuros pais também, né? O que nós estamos tentando fazer é incentivando as escolas a fazerem uma preparação dessas crianças e adolescentes no ensino médio. Ou seja, desde o primeiro ano do ensino médio. Já começar a mostrar o que é um filho, o que é a preparação de um filho, como é a educação, as influências que ocorrem, porque aí a gente vai ter esses jovens que estão no ensino médio, quando constituírem família, já vão ter muito menos problema. Porque aí o que vai acontecer? A automutilação não vai acontecer. Busca de droga não vai acontecer, porque não vai ter necessidade, eles estão completos, não vão precisar tapar buraco nenhum, ou seja, não vão precisar de nada disso. Então, por isso é que o ideal para a gente é a gente pegar essas crianças, acabou o ensino, aliás, hoje a gente já está tendo que trazer para mais cedo, né? Porque se a gente fizesse o ensino médio, como na minha escola, teve uma menina que com 12 anos estava grávida. Então, a gente já tem que trazer para o ensino fundamental essa preparação, né? E qualquer dia desse a gente vai ter que levar para a educação infantil. Pelo que eu estou vendo, da maneira que as coisas estão andando, nós temos que treinar as crianças desde cedo a saberem o que é cada coisa, porque não está mole, não está moleza, não. As pessoas estão se adiantando demais, tá uma coisa complicada, né? Mas é o mundo. Não, é o mundo não. É a falta de preparação desses pais. É só isso. Nós não estamos preparando os pais corretamente. Bom, então a gente precisa ver o seguinte: como é que a gente vai preparar esses pais? Bom, nós temos que ver que toda a formação da criança, tá, ela se dá na formação neurofisiológica, né, de cada pedacinho do cérebro. Cadê o meu? Aqui. Cada pedacinho do cérebro nesse daqui, né, cada parte do córtex cerebral,
vai sendo formada devagarzinho, né? Desde o do momento da fecundação, e as redes neurais vão se formando, como nós vimos no outro curso, né? Vão se formando aos poucos, e aqui está o gráfico de formação da inteligência. Da inteligência. Então, a inteligência, como eu falei, é uma parte da história, porque não adianta só a inteligência se nós não tivermos bem resolvidos emocionalmente, né? Senão, as influências vão ser as piores possíveis. Você pode ter uma pessoa muito inteligente, mas corrupta, entrando pelas drogas, com carências afetivas graves, etc. Por exemplo, muitos daqueles meninos que se transformaram em school killers, school shooters, né? Quer dizer, aqueles atiradores nas escolas, eles eram super inteligentes, eles tinham uma inteligência muito boa. Então, o problema não era a formação, não era o intelecto da criança. Mas se a pessoa muito inteligente tem um raciocínio lógico e o raciocínio emocional bom, não, emocional não tem, não. Tem um raciocínio lógico muito bom. Mas a parte emocional precisa de mais do que conhecimento e desenvolvimento intelectual. Precisa de um desenvolvimento emocional correto. E precisa, além do emocional, que não basta dar aula de educação emocional, não, precisa ter afeto com limites, já que o limite é a parte fundamental da contenção emocional, contenção lógica também. Então, a imposição de limites é o que faltou em todas aquelas crianças, se bem que, adolescentes, né? Se bem que vários psicólogos fizeram uma análise e viram que todos, coincidentemente, havia um ponto em comum em todos eles, que era a carência afetiva paterna, não materna, paterna. Então, isso é uma coisa que nós temos que estar atentos em todos os nossos relacionamentos com parentes, quem tiver em escola, alunos, etc., que crianças, homens, meninos, que tenham carência paterna sofrem demais tem uma carência muito mais elevada que as próprias meninas. E essa carência faz com que ele possa se tornar ou um suicida ou um assassino. Ele pode se revoltar contra ele mesmo e contra a vida. E não foi coincidência, foi um ponto comum achado em todos os school shooters, ou seja, todos aqueles adolescentes que entraram atirando nas escolas. Então, esse desenvolvimento intelectual aqui é muito bom a gente trabalhar nele, como nós vimos na construção da memória da oh, meu Deus, eu vivo esquecendo o nome do curso que a gente fez, que é justamente inteligência. Nossa, esqueci, mas a gente vê. Não sei porque eu estou pensando só nesse de agora, né? Então, cada pedacinho desse vai sendo formado aos pouquinhos e sob demanda, que é uma coisa interessante. As redes neurais vão sendo formadas sob demanda. Por isso que eu falei no início aquela história do menino de rua. O menino de rua não tem formação do córtex pré-frontal na área de comando de autocontrole, porque não precisa. Ninguém contém ele em nada, então não precisa. Assim como uma criança qualquer, típica de casa, que não tem limite, que pode tudo, também não forma essa parte de contenção. E, inclusive, muitos deles acabam desenvolvendo os mesmíssimos sintomas do TDAH. Os mesmíssimos sintomas. E podem não ser TDAH. Os sintomas são os mesmíssimos porque acaba sendo TDAH, né? Porque está atrofiado, ou seja, não foi desenvolvido corretamente o córtex pré-frontal, que seria a parte de contenção, ou seja, o autocontrole, a autocensura, né? Então, esse detalhe dessa formação é que nós temos que, então, prestar atenção para cuidarmos desse desenvolvimento integral, para que funcione o intelecto, como está nessa curva aqui, mas funcione também o emocional do hemisfério direito, de todo esse córtex cerebral, e o córtex pré-frontal, de maneira que ele tenha contenção, censura, toda a parte de valores humanos, etc., que esteja bem estruturado aí. Então, isso nós precisamos ter isso bem desenvolvido. Tudo isso precisa que nós prestemos atenção à origem de todo esse controle nosso,
quem controla tudo isso. Então, nós agora vamos, então, toda a prática nossa vai ser dirigida a 3 cérebros. Esse, que é o cérebro cardíaco, com 40 mil neurônios só. Inclusive, agora vamos ter uma conferência lá na Academia de Ciências de Nova York, uma palestra, um debate, né? Que vai falar exatamente um dos pesquisadores do HealthMath Institute de Massachusetts, que vai falar sobre o cérebro cardíaco também, que eles estão pesquisando a mesma coisa que eu sou apaixonado, né? Eu sou apaixonado pelo cérebro cardíaco, mas não sou só eu. Tem uma porção de pesquisadores, vários pesquisadores que eu conheço. Uns já eram, outros ficaram depois que eu tanto falo do cérebro cardíaco, que eles foram fazer mensuração das ondas eletromagnéticas, do campo magnético gerado por esse cérebro. É algo fantástico. Então, nós vamos interferir nesse cérebro com a prática que nós vamos ver agora, né? Então, esse cérebro é o quê? Só tem 40 mil neurônios. 40 mil neurônios, toda a medicina, até hoje, porque nos livros de medicina não tem nada como cérebro cardíaco até hoje. Eu estava conversei com vários professores da faculdade de medicina, de uma das faculdades de medicina lá no Passo Fundo, né? Na palestra que eu dei sobre aprendizagem, sobre como o cérebro aprende. Então, porque lá estavam todas as faculdades de medicina, estavam médicos dos hospitais, todos. E conversando com eles, eles disseram, vem cá, esse cérebro a gente não conhece ainda, não, nem vai conhecer. Porque, na realidade, agora que a gente está começando a desenvolver pesquisas, né? Agora que eu digo tem 10 anos, uns 10 anos, mas ainda não está nos livros. O meu 6º livro vai todo, uma parte grande dele é baseada nesse cérebro cardíaco. Por quê? O campo magnético dele é 5.000 vezes superior ao campo magnético do cérebro. Esse não, do cérebro craniano. 5.000 vezes superior ao campo magnético do cérebro craniano, que tem 100 bilhões de neurônios. Tá? E esse aqui, que é o cérebro entérico, tem 500 milhões. Né? Então, nós temos 40 mil neurônios, 500 milhões de neurônios e 100 bilhões de neurônios. É uma proporção fantástica. Mas a interferência nossa no cérebro cardíaco é interessante porque nós já comentamos isso no aprendizagem cerebral, que o nome agora saiu direto, né? No curso que a gente fez, aprendizagem cerebral, que esse cérebro, os filósofos antigos já falavam uma coisa que depois a gente abandonou durante anos e anos e anos de medicina e agora volta ele a ter importância, que é o amor, ou seja, o sentimento de amor. O sentimento de amor, que é uma coisa que a gente tem que construir dentro da gente com muita intensidade, praticamente com treinamento diário. É importantíssimo que nós estejamos diariamente fazendo a construção do amor. Meus filhos dizem, mas é um amor egoísta, inicialmente. Eu digo, é um amor egoísta, é um egoísmo construtivo. Não é o narcisismo de Freud, que alguns filósofos consideram uma coisa até patológica, né? Não, é o amor por nós mesmos, para nós podermos ter esse cérebro emitindo realmente essas ondas eletromagnéticas, esse campo magnético, de maneira a compartilhar esse amor com quem está à nossa volta. Então, isso é muito importante. Nós nunca vamos poder compartilhar aquilo que nós não temos. Então, é básico que esse amor exista. E eu estou falando desse cérebro, parei nele aqui, por quê? Porque é fácil nós amarmos um filho, amarmos nosso cônjuge, amarmos o namorado, coisa assim, mas até quando é nosso filho, nós temos que tomar muito cuidado se por acaso a gente leva um choque, que é o que acontece quando o filho vem de uma maneira que a gente não esperava. O filho vem com um defeito genético, vem com um transtorno, uma síndrome, uma comorbidade qualquer, e isso choca e interfere nesse cérebro. Então, uma das coisas logo de cara que nós temos que ter é fazer esse treinamento do amor por nós mesmos, porque a partir do momento que você está preenchido, super preenchido com esse amor, se você tem, de repente, como várias mães, amigas minhas têm, um filho com
alguma coisa dessa, você vai levar um choque, sim, tem um tal do luto, sim, mas você muito mais rapidamente se recupera e começa a transmitir esse campo magnético para aquela criança que está precisando muito mais desse campo magnético do que as outras crianças que não têm defeito. Porque uma criança com algum defeito, com alguma síndrome, com alguma deficiência, ela percebe claramente que ela é diferente. Ela percebe claramente que está faltando alguma coisa nela. E para ela se acostumar ao mundo, para ela conseguir ter confiança no mundo, ela precisa ter um apoio muito grande. Esse apoio tem que vir desse campo magnético gerado pelo cérebro cardíaco, principalmente da mãe. Lógico que um pai que se dedique a isso vai ter o mesmo efeito. Não é só a mãe, não, é o pai e a mãe. É porque normalmente eu não falo pai, porque muitos pais, infelizmente, se desligam muito dessa parte afetiva com o filho. Pode não se desligar no início, mas eu vejo, eu reclamo muito com amigos meus que são pais de adolescentes, por exemplo, ou de jovens adultos com 18, 19 anos, e achar, já é homem, já é homem, já é homem. Peraí, não é nada disso, não. Não é nada disso, não. Ele precisa do seu afeto como pai até mais tarde. Um dos grandes problemas que nós temos na formação da personalidade da pessoa é na fase entre 18 e 25 anos, quando o cara se sente adulto e o pai também sente que ele é adulto e abandona, deixa ele para lá. Não, não, o afeto é necessário. A gente precisa de afeto o tempo todo. Então, essa parte do coração é importante, porque a influência é muito grande. Esse campo magnético vai direto para os 3 cérebros da criança. Direto, direto, direto. Então, por exemplo, os pais estão brigando. Óbvio que vai ter problema. Porque se os pais estão brigando na frente de uma criança que acabou de nascer, ou na frente da criança que nem nasceu ainda, esse campo magnético está interferindo e está tumultuando toda a estrutura orgânico-psíquica desse bebê e dessa criança. Então, nós temos que fazer um esforço muito grande, temos que resolver os problemas do casal antes de ter o filho. E se por acaso já está com o filho e está brigando, epa, vamos mudar tudo aí, porque tem um ser sem informação aí. Tem um ser em formação, está sendo gestado, ou já nasceu, está com 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2, seja que idade for, ele precisa de estabilidade emocional, e essa estabilidade é necessária que seja transmitida por esse campo magnético que a gente está vendo aí, é importantíssimo. Aí eu coloquei do lado direito, quer dizer, já estava na figura, né? O campo magnético verde, que é a energia positiva, representando energia positiva. O campo magnético vermelho, passando como se é angústia, etc., passando por aqui. Lógico que esse vermelho vai desestruturar o campo magnético da criança, esse verde vai estruturar, vai equilibrar, tudo direitinho. Então, essa parte é uma parte muito importante para todo mundo, autista. Então, os pais de autistas, pais de pessoas com síndrome, com deficiência, precisam obrigatoriamente se resolver. E, olhem, muitas vezes o problema do casal começa exatamente porque no nascimento descobriu-se que a criança é deficiente. E é exatamente a hora que a criança mais precisa dos dois, porque para uma criança, ela sente necessidade do amor dos dois. Ela precisa do amor dos dois, mas precisa a parte positiva, essas ondas, precisa dessa onda positiva que está aqui. Essa que ela precisa, equilibrada, bonitinha, e não essa toda desestruturada, toda terrível que está ali. Então, isso é uma coisa fundamental. Esse cérebro é algo que a gente precisa estar bem atento, né? Bom, esse outro cérebro é um dos cérebros, é o cérebro também super importante, quer dizer, o outro é o básico, né? O comandante de tudo, digamos assim. Agora, esse não tem tanto campo magnético, como aquele, lógico, né? Mas tem muito mais neurônio, 500 milhões de neurônios. E esse o trabalho dele é justamente, como nós já vimos, para toda a estrutura orgânico-psíquica da pessoa. É quem gera todos os neurotransmissores que nos equilibram. A serotonina, 90% dela, a dopamina, 50% dela, 30 outros neurotransmissores. Então, esse é o cérebro entérico, cujo trabalho dele é junto com a microbiota intestinal. Para conhecimento de vocês, em julho agora, eu vou estar numa reunião na Academia de Ciências de Nova York, onde a gente vai discutir com cientistas totalmente ligados ao cérebro entérico, esse cérebro aqui,
nós vamos discutir as últimas descobertas de vários deles sobre a microbiota intestinal. Então, preparem-se que logo depois dessa discussão que a gente vai ter na Academia de Ciências de Nova York, óbvio que eu vou passar para vocês isso, né? Tudo que está descoberto. Eu já sei mais ou menos os trabalhos dele, mas vai haver uma discussão com outros que nós não conhecemos. Então, esse debate vai ser, com certeza, super produtivo lá em Nova York. Quer dizer, eu não vou para Nova York, eu trabalho em Nova York, ninguém vai. Não, o negócio vai ser online, porque é até bom, porque a última vez que eu fui na Academia de Ciências estavam quase 20 graus negativos, foi aquele inverno miserável que teve lá em Nova York, não foi brincadeira. Eu saía da garagem do hotel para a garagem da academia, da garagem da academia para a garagem do hotel. Então, nós vamos discutir sobre isso, então novidades virão por aí. Tá? E o outro, que é o cérebro que faz o nosso corpo funcionar, é o cérebro craniano, e é onde estão sendo formadas, então, a parte do funcionamento operativo, né, operacional do nosso organismo, a parte intelectual e a parte mecânica também, toda a parte de comando motor, nossa, está aí, né? Então, esse é então os nossos três cérebros, né? Funcionando direitinho. É uma coisa maravilhosa, eu acho assim fantástico esse trabalho dos cérebros, né? Eu sou um apaixonado pelo cérebro, né? Aliás, tem vários de vocês que são também, que volta e meia a gente vê, apaixonados pelo cérebro, não tem coisa mais bacana, né? Porque é quem comanda tudo da gente, né? Então é uma paixão linda. E pode ter certeza que tudo que sair para mim lá na academia estará com vocês. Tá? Essa vai ser interessante, essa da microbiota intestinal, viu? Então, eu já entrei até em contato, que eu recebi a carta deles hoje. Interessante que meu filho levou um susto. A Academia de Ciências de Nova York manda carta para você, não é eletrônico, eles não são modernizados, não. Disse, olha, para você ter uma ideia, outro dia eles pediram para eu passar um documento via fax para eles. As academias de ciências, é impressionante, são as mais atrasadas em termos de comunicação. Aí meu filho disse, lá no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas é assim também. A secretaria lá é totalmente mecanizada, não tem nada de eletrônico. Meu Deus do céu, academia de ciência. Bom, é porque o pessoal fica tão voltado, como acontece comigo, né? Se bem que eu me meto nessa parte de tecnologia também, né? Mas às vezes eu fico desligado, que eu fico tão envolvido no estudo que me passa despercebido, aí meu filho vai explicar uma coisa, eu diz, não, deixa, pai, você não vai entender mesmo? Fala assim. A gente sofre, né? Com esses filhos que se desenvolveram, a gente sofre. Você não vai entender mesmo? Deixa para lá. Eu tenho mais é que ficar calado. Oh, meu Deus. Mas a vida é assim mesmo. A vida é deles. Né? Então, nós temos que ver agora mais uma coisa que é super importante, que é o quê? Várias pessoas ficam procurando o que impulsiona o desenvolvimento da pessoa para a gente poder entender onde é que a gente vai se meter, onde é que a gente vai interferir, como é que a gente vai influenciar essas crianças, né? Então, todos nós temos um elemento impulsionador do nosso desenvolvimento. Mas qual é ele? Então, a gente vai lá para Melanie Klein. Cadê Melanie Klein? Está ela ali. Melanie Klein, ela identificou esse elemento impulsionador como a agressividade. Ela, para aqueles que não conhecem Melanie Klein, ou não estudaram ela, né? Conhecem, mas não estudaram direito, ela é apaixonada pelo acompanhamento e tratamento de crianças. Né? Adora, ela é criança e tudo. Uma coisa que para mim foi muito difícil no início, fazer o acompanhamento e tratamento de criança. Por quê? Eu queria que a criança fosse tratada por mim com livre associação livre. Criança não tem nada a ver com associação livre, não adianta. E eu insistindo, mas eu não estava fazendo tratamento, eu estava apenas acompanhando na escola. Aí eu disse, espera aí, deixa eu ler direito Melanie Klein. Aí, quando eu fui ler Melanie Klein direito, né, que eu só tinha lido Freud, Lacan, os outros todos, só para adulto, eu não estava preocupado com criança, mas na minha escola eu tinha que estar preocupado com ela. Aí que disse, olha que burrada, meu Deus, tem nada a ver com associação livre criança. Criança tem que brincar. É só isso, você tem que brincar com ela. Então, chegou diante da gente, isso é para todos nós, né? Você quer saber se a criança está com alguma angústia, está com algum problema, está com neurose, está com alguma coisa? Vai brincar com ela, disfarçadamente vai brincar mesmo. Aí você vai brincar, só que você tem que estar brincando com o olhar técnico, né?
Exatamente. Brincando e observando para ver o que ela vai, de repente, na brincadeira, ela vai demonstrar uma agressividade, vai demonstrar uma coisa dessa, aí você diz, opa, tá aí, é por aí. Então, isso eu aprendi lendo Melanie Klein, que eu não tinha lido. Imagina, um psicanalista que não leu Melanie Klein. Mas, mas também a gente não pode ler tudo, né? Só ficar Freud e Lacan lendo aqueles troços, vai e vem, todos os seminários, todos os troços. Só Freud já é demais, né? E Lacan também, né? E eu também me meti com Jung na história, porque eu adoro também a parte de Jung, acho fantástico, embora se Freud soubesse que eu estava adorando Jung, ele podia me matar, né? Tem isso também. Porque realmente minha mãe é que adorava Jung, né? E ela então descobriu que a agressividade, quando você identifica e trabalha com a agressividade da criança, você consegue muita coisa. Tá? Então isso é interessante. Aí depois, na agressividade, vem Freud com a libido. Freud é tarado sexual, não só pensava em sexo. Então ele conseguiu colocar a sexualidade na criança desde antes da criança nascer. Né? Então a gente vê que na teoria de Freud, né, a libido é o elemento impulsionador. Aí vem Nietzsche, que também é um cara fantástico, né, em termos de conhecimento, é um cara espetacular, né? E é o poder. No caso de Nietzsche, é o poder. Então, tudo aquilo que para Melanie Klein é agressividade, para Freud é libido, para Nietzsche é o poder. Na realidade, a gente sabe que todas as três, esses três elementos têm ligação entre si. Todos eles. A agressividade, libido e poder têm ligação. Tá? Apenas a gente olha com foco da libido, ou com foco do poder, ou com foco da agressividade. Mas o elemento impulsionador, todos três acertaram em cheio. Então, a gente, com essa ideia se a gente ficar com a ideia de um só, a gente pode se enganar. Mas com a ideia dos três, a gente já prepara, né, uma maneira da gente entender a pessoa, a criança, o adolescente, de uma maneira talvez mais completa. Né? Depois que eu juntei os três, nossa, ficou muito mais fácil para mim o entendimento da pessoa, muito mais fácil. E ainda mais quando começaram aquelas histórias do Baleia Azul, a bruxa não sei das quantas, e agora o tal do Pateta, aquela coisa toda. Aí, com isso daqui, deu para alcançar direitinho essas crianças, esses adolescentes por dentro, né? Que aí foram os adolescentes, né, que entraram nessa. Né? Aí, então, vamos pegar tudo isso e vamos agora analisar cada fase para ver o que a gente pode fazer com essas crianças. Né? Se a gente pensar, eu gosto muito de começar por Freud, porque ele, embora ele seja um cara super exagerado, que foi o que fez Jung se afastar dele, né, da libido, mas ajuda bastante a ideia dele para nós entendermos a fase. Lógico que a gente tem que juntar com Vallon, tem que juntar com Piaget, tem que juntar com Erik Erikson, para a gente ter um conhecimento mais amplo. Né? Mas vamos ver inicialmente com ele, o que ele fala, porque a gente já tem muita coisa a fazer a partir do conhecimento com o próprio Freud. Começa pela fase oral, que na fase oral, quando a criança começa a explorar o mundo e as pessoas, ela, segundo Freud, está necessitando satisfazer o prazer oral. Por isso que ela vai buscar o seio da mãe para isso. Então, nessa fase, nós temos que tomar um cuidado, bastante cuidado, porque o politicamente correto hoje é não dar chupeta para a criança. Tudo bem, eu concordo, porque vai prejudicar a arcada dentária, vai ter problemas de fala, respiração, não sei o quê. Eu concordo com isso, mas concordo em parte. Se a criança, por acaso, ela não tiver satisfeita mamando no peito, aí o jeito é mordedor, chupeta, aí tem que dar mesmo. Porque o que não pode é a gente não satisfazer essa necessidade básica dessa fase. Aqui existe uma necessidade básica, sim. Então, a gente percebe isso na criança. Agora, em praticamente todas as crianças, só o ato de mamar satisfaz. Então, não precisaria de chupeta. Mordedor sempre precisa, que a criança quer morder alguma coisa. Mas, às vezes, nem isso, nem mordedor. Mas aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, você vai dar uma chupeta, porque você sabe que aquela criança não está se satisfazendo, e algum parente, amigo, etc., principalmente fonoaudiólogo, né? Vai dizer, não dá e tal, isso é proibitivo, vai fazer mal à criança. É melhor dar nessa fase, até 1 ano e meio só, tá? Só nessa fase.
porque senão ela não vai estar satisfeita. E cada fase dessa, o que a gente tem que ver com a criança é a gente saber o que é necessidade real e o que é birra, o que é vício, o que é teste, que a criança testa, gente, né? Testa o tempo todo, desde pequenininha. A gente pensa que a inteligência dela vai desenvolver daqui a pouco, daqui a alguns anos. Ela já nasce fazendo teste com a gente. Ela nasce assim. Então, nessa hora, a necessidade dela, básica, é essa. As outras, nem sempre. Ela precisa de carinho, precisa de amor, precisa de afeto? Precisa. Agora, desde que nasceu, esse carinho, esse amor, esse afeto, precisa que a gente dê em parceria com o mundo, porque ela está vindo ao mundo e quer ter segurança no mundo. Ela não quer ter segurança em você, ela quer ter segurança no mundo. Então, se a gente pega ela no colo o tempo todo, o que acontece? Ela vai sentir que precisa estar o tempo todo envolvida por um adulto. Ela não vai ter contato com o mundo. Agora, se você faz tudo o que tem que fazer, abraça, beija, faz massagem, lambe, faz qualquer coisa com a criança, com ela no berço, o que acontece? Tudo que você está fazendo com ela, ela está sentindo prazer e está, ao mesmo tempo, sentindo prazer de encostar no colchãozinho dela. Então, ela está ligando aquele prazer a você e ao mundo, ela está sentindo segurança. Na hora que você sai, ela continua sentindo a pressão do colchão. Porque quando você fez a massagem nela, o colchão também fez massagem. Você apertou por cima e o colchão por baixo. Então, o que aconteceu? Ela sentiu o prazer dos dois lados. Então, ela está se acostumando ao mundo. Agora, ficar no colo, como outro dia eu vi uma rede de televisão com um médico dessa rede de televisão dizendo que a criança, quanto mais tiver colo, mais ela vai ficar afetiva, melhor, etc. Eu disse, meu Deus do céu. Vai ser tudo ao contrário. Vai ficar mimada, tá? Vai chorar, berrar que nem uma doida na hora que não tiver no colo de alguém. Então, essa parte, é difícil nós falarmos isso para a avó. Para pai, mãe, tudo bem, mas para a avó é difícil. Tá? Eu sei, porque todos os meus 6 filhos, eu tive muito trabalho. Nossa Senhora. Aí eu dizia, colo é transporte. Aí o que minha sogra fazia? Quando eu chegava, ela pegava a criança no carro, eu vou transportar para o bercinho, tá bom? Aí dava várias voltas com ele em torno da casa até... A senhora não chegou no berço ainda? Não, calma, filho, calma, filho. É que eu tive que pegar uma coisa aqui, não. Ela pegar uma... Aí ficava dando volta com ele até chegar no berço, né? Mas não adianta, vó é assim mesmo. Vó de autista, então, meu Deus do céu, vó de autista e vó de TDAH, porque a gente sabe que tem que tirar do autista glúten, caseína, soja, então não pode estar balinha de bala, açúcar. Aí você precisa viajar. Aí leva seu filho autista para a casa da sua sogra. A segunda-feira ele está completamente diferente, ele está agressivo, está inquieto, lá se foi tudo dele. Por quê? Não, eu só dei uma balinha, porque coitadinho do menino, ele fica o tempo todo sem glúten, aí só dei uma balinha de glúten para ele, então destruiu tudo, destruiu toda a dieta que a gente fez. Lá se foi a dieta. E eu tenho visto isso na minha escola, né? Eu vejo isso claramente. O garoto é TDAH. Aí a gente insiste, aí os pais fazem a dieta rigorosa, tudo, o garoto está uma maravilha, se desenvolvendo muito bem. Chega numa segunda-feira, quando o garoto entra, está batendo todo mundo, está inquieto. Aí minha mulher pega o telefone e liga. Oi, é a mãe de fulano? O seu filho passou o domingo ou o fim de semana todo na casa da avó? Aí a mãe, como é que a senhora descobriu? Diz, tá na cara. Tá? Ele trouxe o retrato da avó para cá. Aí algumas descobrem, né? Ou seja, chupou bala, aquelas coisas todas. Então, é um problema. Então, nós temos que insistir. Tá? Essa fase, a única coisa que nós temos que dar mais é a chupeta, caso necessite, e nós temos que tomar cuidado com esse negócio de colo. Ou seja, é fazer muito carinho, sim, ela precisa de muito afeto, sim, mas esse afeto é junto com... Vamos botar, põe um vez de berço, como numa creche que eu estava orientando uma vez, põe um tatame no chão e joga a criança no tatame e se joga junto, no chão com a criança. Então, ela vai adorar, mas ela está no chão, ela não está no seu colo. E você está brincando deitado também ao lado dela, mexendo, porque ela está mexendo com você. O ideal não é você, é ter um outro bebê, né? Por isso que no berçário, um berçário que estou orientando, né, lá em Ceaba, na Chapada Diamantina,
a gente, não sei se a Amanda já fez isso, é botar tatame para jogar os bebês todos no chão, mas as mães têm que concordar, né? Tem mãe que olha para mim e diz, o meu não, eu não sou maluco, esse cara é doido, esse Roberto é doido. Mas é interessante porque esse contato, essa vontade de conhecer o outro bebê, é muito melhor do que estar com a gente, porque ele desenvolve muito mais rápido, ele está com outro bebê do lado, ele está se identificando, nem anda ainda, está começando a engatinhar, e você põe um outro bebê com ele, poxa, é uma maravilha isso. Então, essa fase é isso. Agora, passou para a fase seguinte, que é a fase anal, nós temos que tomar muito cuidado, porque a criança já começa a necessitar de estar mexendo em um monte de coisa. Há um ano já começa isso, um ano e meio, tudo, mexendo em um monte de coisa. E uma das coisas mais necessárias nessa fase é ela se lambuzar. Ela precisa estar se lambuzando, se sujando, se lambuzando. Essa fase, isso é que é necessário. Agora, quando a gente descobriu que ela passou por essa fase, que normalmente é um ano e meio mesmo, a gente tem que tirar a chupeta, porque ela não precisa mais. Então, a chupeta que poderia ter sido necessária na primeira fase, ela é proibitiva. Agora sim é proibitiva. A criança que chorar e espernear porque você tirou a chupeta agora, é porque ela viciou. Então, pode tirar, jogar fora, que não tem, ela não está necessitando mais. E se a gente deixar, ela vai criar uma neurose de insegurança lá pelos 20 anos, 25 anos, por aí. Então, por isso que é muito importante a gente saber, chupeta pode ser necessário. Até um ano e meio, mais ou menos. Só. Passou dessa outra fase, o que ela precisa é estar brincando com terra. Se tiver quintal, melhor, ótimo, né? Tranquilo. Mas se não for uma criança que tenha quintal, a gente pode botar até no apartamento mesmo, pegar um caixote de encher com aquelas argila, né? Argila, e molha a argila, joga o bebê lá dentro, a criança vai com um ano e meio, para ir brincar lá dentro, brincar, mexer, e leva tudo. Não, vai sujar a casa toda, lógico, né? Não há dúvida, mas é melhor sujar a casa toda do que não satisfazer essa necessidade, que agora a necessidade é o quê? Ele tem necessidade de se satisfazer se lambuzando. Então, são brinquedos que a gente pode botar massinha de modelar, mexer com argila mesmo, fazer trabalho de escultura com argila, tudo que ele puder mexer com a mão, né, para se lambuzar é o ideal. Caso ele não tenha isso, ele vai arranjar. Na hora que ele fizer cocô, ele vai usar o cocô para isso que você não colocou para ele. Tá? Aí ele vai pegar o cocô, vai lambuzar o cocô, vai botar na parede, vai se lambuzar tudo, vai comer o cocô. Então, é melhor a gente preparar ele para ele estar satisfeito com argila, com barro, com terra no quintal, do que, de repente, você se surpreender que ele está substituindo aquilo que você não providenciou pelo que ele mesmo fez. Ele está satisfeito, aí eu mesmo faço. Meu pai não trouxe, minha mãe não trouxe, mas eu faço. Aí faz o cocô, pega e pronto, está feito. Perigo nessa fase é ele fazer isso. Porque na hora que uma criança, nessa fase, 1 ano e meio a 3 anos, fizer um cocô e começar a mexer nele e levar na boca, o que pode acontecer? Os pais, avós, seja lá quem for, podem, nessa hora, dar uma tapinha na mão, dizer, isso é fedorento, sujo, deixa eu te lavar correndo. Por que ele está com esse prazer todo de se lambuzar? Esse prazer de se lambuzar, nosso cérebro é muito inteligente, né? É fantástico. Esse prazer de se lambuzar é porque está no momento que ele está terminando o desenvolvimento do trato digestivo. Então, ele precisa ter prazer em fazer cocô. Por isso a fase que Freud chamou de anal. Ele tem que sentir prazer em fazer cocô. Então, se o prazer é fazendo cocô, a gente disfarça botando coisa para ele se lambuzar. Mas esse prazer, então, ele é deslocado para a argila, para isso, para aquilo. Se a gente não fizer isso, o prazer fica no cocô mesmo. Então, ele vai ter prazer de fazer cocô, vai achar que aquela produção é maravilhosa dele e vai querer brincar com aquela produção. E se a gente diz que não, se a gente bate na mão, porque a gente não se preparou para isso, né? E diz, fedorento, né? O que o cérebro dele faz? O cérebro dele está preparado, nesse momento, para dizer que é prazeroso fazer cocô. E você diz que é feio, sujo e fedorento. Aí dá um clinch no cérebro. Ué, é prazer ou é errado? Tá? É bom ou é fedorento?
É errado ou certo? Aí o que acontece? Prisão de ventre. Aí a criança fica com prisão de ventre. Aí, com 1 ano e meio, fica o pai correndo, mãe correndo para o hospital, porque ele não está fazendo cocô há 3 dias, que está com prisão de ventre. Aí chega no hospital, se fosse eu, porque eu não sou médico, não estou no hospital, né? Diz, olha, quem tem que se tratar é você, porque você que provocou a prisão de ventre dele, tá? Porque é exatamente isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Chegou 1 ano e meio, tira a chupeta, joga fora a chupeta e põe ele para se lambuzar. Lambuzar já pode lambuzar desde cedo. A criança sempre lambuzada tem muito mais anticorpos, a gente sabe, né? Tem uma tia, por exemplo, que desde criança ela fazia miséria, a irmã de minha mãe, nossa, ela comia bichinho, pegava bichinho no quintal e comia, pegava bichinho e comia. Ela nunca lavou uma fruta para comer, minha mãe lavava, né? Nunca lavou, ela pegava uma fruta, no máximo fazia assim, comia. Minha mãe morreu. Minha mãe morreu cedo, até muito cedo, com menos de 100 anos, tinha 99, 98. Tá? Ou seja, foi uma morte precoce. Né? Ela está com 102, ativa, nunca foi ao médico, nunca na vida. Minto, foi. Foi ao médico cardiologista de minha mãe para namorar o cara. Tá? Só. Até hoje está serelepe. Fui lá no aniversário dela, de 102 anos, lá em Niterói. E cadê minha tia? Meu primo dizendo, você não avisou? Ela cedo saiu toda emperequetada, chamou um táxi, não me sigam. E saiu, aniversário dela. É assim, 102 anos. Agora, o que foi isso? Ela fez isso que a gente não quer que o nosso filho faça. A gente não quer que o coitadinho se suje. Tem gente que a criança deitou no chão, aí o pai sai correndo, pega álcool, passa álcool no chão correndo, taca até fogo, talvez, no chão, às vezes taca fogo até na criança para matar as bactérias. Né? Meu Deus do céu, e ele precisa das bactérias. Precisa, se duvidar, vai tacar fogo na criança. E precisa das bactérias, a gente precisa delas. Né? Então, esse detalhe é super importante nessa fase, tá? Importantíssimo. A gente tem que deixar e tem que tomar cuidado com as pessoas que vão dizer que que fedor, que coisa. Meu Deus do céu, isso é um problema sério. Não pode, ele tem que ter prazer em fazer cocô e tem que saber que é uma coisa boa, tá? Direitinho. A gente tem tanto dogma, tanto problema com essas coisas, né? Começa com isso, né? A gente nem pode... falar em fazer cocô já é uma coisa que... Né? E mais tarde é sexo. Primeiro é essas coisas, depois é sexo, não pode falar. É cada coisa absurda, né? Mas, então, aqui o principal que eu considero nesse período todo é essa parte. Eu sei que eu tive bastante atenção, eu sempre tive fiquei muito atento a essa coisa e, às vezes, escapa, né? Porque, às vezes, você nem sempre está com a criança, né? Você trabalhando, tá? Mas a gente avisa e as pessoas se perdem. Né? Essa de dizer fedorento, fedorento, que fedor, nossa, isso tem destruído o sistema digestório de muita criança, tá? Muita criança. Aí a gente vai ver o quê? Acaba tendo mais tarde gastrites, úlceras duodenais, uma série de problemas que foram causados por isso lá na fase anal, de 1 ano e meio a 3 anos. Ou seja, um erro aqui, ele vai refletir lá adiante, lá adiante. Tá? Impressionante. Isso Freud nos ajuda bastante a entender, né? Já Vallon, Erik Erikson, os outros todos ajudam na outra parte, sensório motor, etc., que a gente vai ver. Mas essa parte é importantíssima porque evita a neurose. O que a gente mais quer é que, como eu falei, né, nós queremos que nossos filhos e nossos alunos e todos os filhos daqueles que estão com a gente sejam bem resolvidos, né? E o bem resolvido começa exatamente a gente satisfazendo o que é realmente necessidade de cada fase. Então, a necessidade dessa fase é essa, lambuzar, se lambuzar bastante. Aí passa para outra, 3 aos 7 anos. De 3 aos 7 anos, a criança, até os 3 anos, normalmente, ela praticamente que identifica a mãe como parte dela. É quase isso, né? Como se fosse uma parte dela. Agora, quando chega aos 3 anos, ela já começa a perceber que a mãe não faz parte dela. E que a mãe, às vezes, sai e ela fica na dúvida, será que volta? Tá? Então, ela já começa a ter essa noção de que o outro é outro, que o outro não é parte dela, o outro é outro. Então, isso começa a trazer uma certa dúvida na cabeça da criança de insegurança afetiva. Né?
E isso faz com que ela acabe, de noite, por exemplo, vai dormir e ela corre para a cama da mãe, porque ela quer ter certeza que a mãe está lá. Ela quer ter certeza que não vai perder a mãe. Então, ela vai correndo, vai para a cama da mãe, ela quer abraçar a mãe, para ter segurança que está lá, e se tiver alguém com a mãe, que é o pai, ela normalmente quer chutar o cara para fora da cama, ela quer ficar com a mãe, a mãe é minha, ninguém tá, acha medo de perder a mãe. Quando Freud, nessa fase, ele faz um verdadeiro romance. Né? O romance de Freud nessa fase não tem nada a ver com o que eu estou falando. O romance de Freud vai lá para longe, cria uma história maravilhosa, que é o complexo de Édipo. Né? Então, ele cria toda a história do complexo de Édipo. E então, ele, em suma, ele diz a criança nessa fase quer transar com a mãe e matar o pai. Aí a gente, poxa, esse cara, que foi o que Jung ficou desesperado, né? Ele dizendo isso. Mas, pensando bem, quando a gente entende o que ele quis dizer, que ele, como ele só pensava em sexo, para ele isso é perfeitamente normal. Mas a gente entende, então, o que ele quis dizer. Quer dizer, ele disse o que ele quis dizer mesmo, mas o que a gente entende, para a gente entender nossas crianças, é que a mãe está querendo ter certeza, ou o filho está querendo ter certeza que a mãe é dele. Né? E que não vai perder a mãe. Então, o que a gente deve fazer nessa hora? Estar preparado para isso. E aí, o que acontece? São dois problemas aí. Primeiro, a criança, ao chegar na cama da mãe, ela tem que ser apoiada. Então, ela chegou, tá? Ela foi abraçar a mãe, a gente tem que apoiar isso. Ou seja, o marido, por exemplo, o pai está lá, né? Aí a criança chega, vai abraçar a mãe, ele vai, abraça os dois, ele tem que apoiar essa relação, apoiar, dizer, não, sua mãe é sua. Eu não precisa dizer, porque isso é inconsciente, né? Mas abraça os dois e tal, durante algum tempo. Acabou aquele abraço? Abraçou todo mundo? Tá. Agora pega a criança, leva para o quarto dela, põe na cama dela, fica um pouquinho lá e volta. Se ela voltar de novo, como muitas mães dizem para mim, mas ele volta 3, 4 vezes, aí eu não aguento mais, tem que aguentar. Nós, como pais, temos que aguentar. A gente só não pode deixar a criança dormir com a gente. De jeito nenhum. Porque isso também vai provocar uma neurose de insegurança no futuro. Então, dá trabalho? Dá trabalho. Dá trabalho. Mas tem que levar. Em último caso, como eu sempre digo, em último caso, você deita e dorme na cama dela, da criança, tá? Dizer, não, a sua caminha é muito mais gostosa do que a minha, vou dormir com você aqui. Aí você, quando ela dormir, você volta para a sua cama. Mas se você não conseguir, é menos prejudicial você dormir lá com a criança do que você deixar ela dormir no seu quarto, porque cria uma neurose de insegurança futura. E eu tenho visto isso em muita gente. O pior é que tem muitos amigos meus, amigas principalmente, que separada do marido, ou o marido está viajando e tudo, aí ela diz que a filha ou o filho não largam ela. Nada. É ela que quer companhia e vai trazer o filho para dormir com ela. Ela não manda de volta de jeito nenhum. Isso é perigoso, isso é ruim, porque vai dar uma neurose de segurança futura. Tá? E pode fazer como eu sempre fiz, por exemplo, Renata, minha filha, que é a segunda dos 6, né? Segunda dos 6, eu tenho que contar de vez em quando para saber quem é quem. Segunda dos 6. Estávamos nós na sala, todo mundo visita na sala, e Renata aparece. Né? Aí eu disse, pega a Renata, tudo. Nossa, eu levei para a cama dela, deitei com ela lá, e fiquei deitado lá com ela para ela dormir e tal. Eu dormi. Aí, de repente, chega ela na sala sozinha. Já fazia papai dormir. Meu Deus do céu, que vergonha para as visitas lá. Ou seja, eu realmente não queria estar ali, porque era uma turma chata, que é danada, que tinha ido visitar lá, amiga de minha mulher. E eu tive que aturar, né? Eu fui levar a Renata, dormi, eu acho que eu dormi até de propósito, eu só não esperava que ela ia acordar e me entregar. Ela me entregou lá para a família. Mas o importante é a gente saber que na cama do casal, não. Muito perigoso por causa dessa neurose futura. Então é melhor a gente se esforçar, levar quantas vezes for necessário para a cama dela, porque uma neurose não é brincadeira. Tirar uma neurose, meu Deus do céu, é algo muito difícil, muito difícil. É feita aquela primeira fase que eu falei, da fase oral, né?
que o fonoaudiólogo diz, não, não dê chupeta, né? Tá, eu não dou a chupeta, ela está necessitando, mas eu não vou dar. Então ela vai ter neurose, tá? E se eu der a chupeta, ele vai ficar dentuça. Dentuça é muito mais barato você pagar um aparelho ortodôntico do que psicanálise. O tratamento de psicanálise da criança é muito mais demorado e muito mais caro, porque a psicanálise não é mole. Vocês já sabem disso, que a psicanálise leva 2 anos, e é caro, né? E o aparelho ortodôntico não é tão caro. Às vezes tem até um plano de odontológico que é barato. Então, essa fase, que é a fálica, esse é o detalhe. Ou seja, nós temos que aceitar essa ida da criança para a cama, porque a gente já sabe qual é a razão. Mas nós não temos que deixar ela lá. Temos que levar para a cama dela para não causar uma neurose e ela ficar satisfeita. Cada vez que a gente satisfaz uma fase dessa, a gente é como se a gente tivesse passado de ano, ou seja, nós fomos aprovados, tá? Porque a gente já sabe que naquela fase a gente venceu, ou seja, já não vai dar problema futuro ali. Essa neurose ela não vai ter. Então, por isso que a gente tem que saber isso e passar para todo mundo que vai ter filho, né? Porque aí fica fantástico isso, né? Quando a gente errou uma fase dessas, aí a gente vai ter que arranjar uma maneira de eliminar a causa da neurose, né? E aí é Melanie Klein. Aí é a técnica de Melanie Klein que a gente vai ter que usar, né? Aí passa para a fase seguinte. A fase seguinte é a fase latente, é uma fase fantástica em relação à intelectualidade, tá? Essa fase que vai da alfabetização, né, até o início do ensino, da educação, do ensino fundamental, anos iniciais, essa fase é a fase, aliás, o início do ensino fundamental, anos finais, né? É todo o ensino fundamental, anos iniciais, essa fase. Essa fase é a fase mais inteligente da criança. Essa fase, ela é a parte sexual incrível, a libido de Freud. Freud dispensou a libido nessa fase. Ele não conseguiu ver libido nessa fase. É a única fase que ele tirou a libido. E, infelizmente, ele tirou. Nós colocamos de volta. Ou seja, nós estamos sexualizando as crianças nessa fase dos 7 aos 11 anos. A partir do momento que a gente sexualiza a criança nessa fase, o que a gente está fazendo? Nós estamos interferindo no desenvolvimento da inteligência dela. Nós estamos diminuindo o crescimento da intelectualidade dela. Por quê? Dos 7 aos 11 anos, a criança só deve estar sendo estimulada a muita brincadeira, muitos jogos, muita atividade física e muita aprendizagem. Ela aprende tudo, qualquer coisa que você der para a criança. As redes neurais dela ainda estão com muito mais neurônio do que estarão quando ela chegar aos 12 anos. Imagina que aqui, na fase fálica, até aqui ainda, na fase anal, a criança, quando chega aos 2 anos, no meio da fase anal, ela já está com 1.000 trilhões de sinapses na cabeça. 1.000 trilhões. Aqui, com 2 anos de idade. Né? Aí ela vai tendo a poda neural, a poda neural, a poda neural. Quando chega aos 12 anos, ela já caiu para 100 trilhões de sinapses, tá? Que é o estabiliza aí. Todos nós estabilizamos em aproximadamente 100 trilhões de sinapses. É sinapse que não acaba mais. Tá? É uma atividade cerebral intensa que a gente tem, com 100 trilhões. Mas o autista não. Tá? O autista, as 1.000 trilhões daqui, dessa fase anal, continuam aqui aos 12 anos. Então, uma das coisas do autismo é que a atividade cerebral dele é muito, muito mais intensa que as nossas, mas muito mais intensa. E essa é uma das causas de diversos sintomas, embora seja também uma das causas da evolução muito rápida de alguma inteligência dele. Então, isso quando a gente falar sobre autismo, nós vamos explorar bastante isso e também a forma da gente evitar que a criança que pode vir a desenvolver o autismo, evitar que ela venha a desenvolver o autismo. Isso nós estamos já desenvolvendo os protocolos disso a partir de uma coisa que eu acho que aqueles de vocês que estão acompanhando o nosso canal, né, já sabem que Karen Parker descobriu há 1 mês, né, 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, um biomarcador para o autismo, né, que é a vasopressina.
Então, que se a gente consegue fazer a mensuração do nível de vasopressina no líquido cefalorraquidiano da criança ao nascer, e se o índice de vasopressina estiver baixo, quanto mais baixo ele tiver, maior o nível de autismo que essa criança vai desenvolver a partir dos 3 anos, 3 anos e meio. Então, Karen Parker, que é a chefe da pesquisa dessa área, né, ela pediu para que a gente fizesse, a pessoal de educação, né, que eu sou um deles, que a gente preparasse um protocolo de estimulação intelectual e sensível, sensório também, para a gente fazer na criança desde o momento do nascimento até os 12, até os 3 anos e meio, né? Para a gente acostumar. A ideia dela, será que ela não tem certeza que isso vai acontecer, nem eu, mas a gente está preparando isso. Será que a gente estimulando o cérebro da criança, estimulando todo o cérebro da criança, com massagens, com estímulo, todo tipo de estímulo, né? Em todos os elementos sensores, desde o nascimento até os 3 anos, a ideia é fazer com que o cérebro se acostume a todas as suas redes neurais funcionando corretamente, como criança típica, e não regrida aos 3 anos e meio, mesmo tendo a vasopressina reduzida. Eu acredito que isso seja possível, sim, porque eu tenho visto crianças que tinham tudo para ser autistas e que regrediram, o autismo regrediu bastante. Crianças que estão sob estimulação continuada. Por isso que todas as creches que a gente está acompanhando, a gente está pedindo para fazer estimulação continuada desde criancinha. Tá? A estimulação continuada mesmo, com o cuidado de nunca exagerar. O grande problema é a gente não exagerar. Aquele mobile, né, que põe em cima do berço, é muito bacana, desde que ele fique só 1 hora de manhã e 1 hora de tarde. Se a gente deixar o mobile o dia inteiro, a gente está sobrecarregando as redes neurais e, com isso, a gente pode estar trazendo um prejuízo que futuramente essa criança vai estar angustiada, inquieta, agressiva, talvez até com problemas de depressão. Imagina, criança nova, porque foi sobrecarregada, as redes neurais foram sobrecarregadas com excesso de estímulo. Então, estimulação continuada é uma estimulação continuada, mas com intervalos. Nós temos que tomar muito cuidado para nada com a criança a gente fazer com exagero. Tá? Aliás, e com a gente também, né? Feito a celular, tudo. Agora, por exemplo, a gente tem que usar o celular, tem que usar tudo o tempo todo, mas a gente tem que fazer intervalos, porque parou, vai fazer qualquer coisa. Eu estou sempre com um caderno na mão agora. Então, toda vez que chegou 1 hora, 1h30, qualquer, eu paro e vou começar a fazer as coisas escrevendo mesmo num caderno, porque senão a gente vai estressar as redes neurais. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E eu tenho orientado meus alunos todos para isso. Então, a estimulação continuada é muito importante. Então, esse desenvolvimento nessa fase, né, na fase de 7 a 11 anos, é um desenvolvimento que a gente tem que aproveitar para isso, ou seja, muita atividade física. Agora, que atividade física? Que atividade a gente deve fazer? Desde que a criança começa a andar, tá? Aqui, na fase oral, 1 ano e meio, 3 a 7, 7 a 11, a gente deve fazer todo tipo de atividade física que principalmente é de equilíbrio. Por quê? O de equilíbrio, principalmente, vai desenvolver aqui a área do cerebelo, e o desenvolvimento do cerebelo libera o córtex cerebral para o desenvolvimento de todas as inteligências. Então, quanto mais nós desenvolvemos o cerebelo, mais nós estamos liberando o córtex cerebral para o resto. Então, exercício de equilíbrio a gente deve fazer com a criança desde que ela começou a andar, tá? O tempo todo. E continua, até a gente mesmo. Tá? Quanto mais a gente puder fazer exercício de equilíbrio, é melhor, é bom, para manter o cerebelo em funcionamento permanentemente. Esses exercícios todos, aliás, atividade física, nós devemos fazer constantemente, certo? Todos os dias mesmo. No mínimo, alguns exercícios de equilíbrio e alongamento, tá? E uma caminhada. Aí, tranquilo. O resto, se tiver tempo, se tiver pique, tá? Fazer musculação, não sei o quê, mas o básico
caminhada, alongamento e exercícios de equilíbrio são fundamentais para a gente manter o organismo funcionando direitinho. Então, nessa fase, é a fase da intelectualidade. O que nós pudermos encher a criança com prazeres relacionados à atividade física, jogos e tudo, vai afastá-los daquilo que a televisão manda eles fazerem, que é namorar já. Namorar já. Então, a gente se afastando, colocando esses prazeres, eles não vão ter tempo de ficar pensando no que a TV manda eles fazerem, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Não adianta a gente dizer, não pense em namoro. Não. Esse não existe. Quem estudou neurolinguística sabe perfeitamente que se você dizer não faça isso, a criança só entende o faça isso. O não é dispensado. Sou. Oi, diga, Maurílio. Você disse que quando existe uma autoestimulação continuada. Estimulação continuada. Oi, falhou você. É estimulação continuada, não é autoestimulação, não. É a gente fazer a estimulação continuada da criança desde cedo, o tempo todo, né? A estimulação é importante, tanto a estimulação mesmo, a gente fazer a estimulação da criança, como a partir do momento que ela vai crescendo, nós fazemos a estimulação por meio de atividades físicas, jogos, passatempos, jogos de equilíbrio, tudo isso, né? Tanto que nós fazíamos na nossa escola para a criança até o ensino fundamental 1, e hoje até o ensino médio exigiu do professor de educação física essas brincadeiras de equilíbrio, tudo, etc., que são muito bacanas. Então, isso, e a estimulação é isso, nós estimularmos bastante a criança o tempo todo, né? Aí a gente passa, então essa é a fase latente, né? A fase da intelectualidade o tempo todo. Nessa fase, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado, quer dizer, mais uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, é a gente não exagerar na intelectualidade. Como lá nos Estados Unidos, muita gente exagera. Como lá, o pessoal, a mãe americana, ela lê uma coisa, ela segue aquilo rigorosamente e exagera. Disseram que a terceira sinfonia de Beethoven, sei lá, aumenta a inteligência da criança. Pronto, acabaram todos os CDs na época da sinfonia de Beethoven e as crianças, coitadas, ficaram estressadas, porque era sinfonia de manhã, de tarde, de noite. E depois ninguém sabia por que as crianças estavam inquietas, agressivas. Pô, a sinfonia faz bem, sim, lógico, mas não em exagero. Tem uma amiga minha, Alexandra Caracol, que ela tem um conservatório de música para criança lá em Lisboa, né? Fantástico. Inclusive tem um amigo nosso que está lá, brasileiro, que fez doutorado em música, que está ajudando ela nas músicas para o desenvolvimento da inteligência. Fantástico, né? E ela deixa isso bem claro. Tem tempo máximo de mergulho na música, de qualquer coisa, tempo máximo. Aí as mães deixavam isso lá. Então, isso é um perigo, ou seja, deixar demais a coisa. E assim está acontecendo com a intelectualidade na fase latente, de 7 a 11 anos. As mães americanas estão botando a criança em aula de japonês, inglês, chinês, espanhol, balé, educação física, não sei o quê, porque diz que aprende tudo. Não é assim. Tem muita facilidade de aprender. Então, vamos fazer com que ela aprenda com facilidade tudo aquilo que é básico para a vida dela e não ficar enchendo de coisa na criança. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses exageros, né? Aí vem a fase, já no pré-adolescència, né? Que são as fases que Freud chamou de genitais, né? Começa realmente agora, sim, o desenvolvimento sexual, a partir dos 12 anos, por aí, e começam algumas dificuldades que a gente também tem que estar atento. A afetividade nossa com a imposição de limites, nós temos que mostrar para os pais que é a necessidade de todas as fases. Em todas as fases, o completar a criança significa dar limites com afeto. Eu até gosto de falar dessa forma, limite primeiro, afeto depois. Limite com afeto. Por quê? Porque o limite é que vai fazer a criança sentir que tem apoio, que tem alguém lhe protegendo. Mesmo que ela diga que não quer, ela se sente bem quando está sendo limitada, porque ela sabe que tem alguém preocupada com ela.
vários adolescentes que ligam para mim direto por causa de maconha, né, de querendo se livrar, e também por causa de automutilação. Aliás, esses últimos foram de automutilação, de Brasília, 2 de Brasília, de Goiânia, entraram em contato desesperados porque eles não conseguem parar de se cortar. E aí, na conversa com eles, né, eu primeiro disse, eu preciso falar com seus pais, e nenhum deles deixou eu falar com os pais. Só um que deixou. Aí disseram, eu não estou entendendo por que eu estou me cortando, não estou entendendo que eu estou me cortando. Aí a gente descobriu, quer dizer, eu acabei descobrindo por quê, junto com eles. Porque eles disseram, eu não sei, porque eu sou muito amado aqui em casa, meus pais me adoram, me amam. Eles me abraçam, me beijam o tempo todo, eles dão tudo que eu quero. Se eu disser que vou sair, quero viajar, eles deixam eu ir viajar, então nem perguntam para onde é que eu vou. Esse é o detalhe. Ou seja, ele acha que isso está bom para ele, mas inconscientemente ele está sentindo que ele está abandonado. Então eu tive que dizer para ele, porque ele não deixou falar com os pais, né? Você está sentindo inconscientemente que você está abandonado, porque seus pais deixam você fazer tudo, te dão tudo que você quer. Então você não tem limite nenhum, e isso é necessário para o seu cérebro estar satisfeito com você mesmo. Por isso que você está insatisfeito. Então você está com uma lacuna imensa, e eu não tenho como falar, o que eu vou fazer com você? Eu preciso falar com seus pais, preciso orientar eles, que eles têm que mudar a maneira de se relacionar com você. Não quero que você fale com eles, não. Não pude falar, não sei que é difícil, né? O garoto querer que eu fale com o pai dele, né? Mas aí o problema dele é sério, né? Eu fico preocupado porque agora ele está uma semana sem falar comigo, sem falar nada, né? E eu não tenho como descobrir, nem também vou fuçar para saber quem é o pai do garoto para falar com ele, né? Mas são essas coisas, ou seja, é a falta da imposição de limites. É terrível isso, né? Então, nessa fase, todas as fases, nós precisamos ter imposição de limite. Me perguntaram uma vez sobre a partir de quando que a gente tem que impor limite. Desde que nasceu. Desde que nasceu. Tá? Por exemplo, está fazendo birra, a gente tem que saber, a gente conhecendo as necessidades reais de cada fase, a gente sabe que não está numa fase dessas, é birra. É birra. Então, tranquilo. Já que é birra, a gente deixa lá gritando. Como o mais novo meu ficava esperneando, batendo cabeça, aquela coisa toda, então a gente deixa lá, né? Porque é birra, não era necessidade. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado, quando é birra e quando é necessidade, né? E agora, imposição de limite com afeto é necessidade em todas as fases, não tem nem dúvida. A gente tem que estar bem atento a isso, porque essa é verdade mesmo. Então, aí chega nessa identificação sexual aqui, 11 a 13 anos. O que mais que vai acontecer aqui? A criança está formando a sua personalidade. Como é que ela forma a personalidade? O tempo todo ela está, se ela estiver se completando, ela vai estar sem lacuna. Mas chegou aqui nessa fase, que é a genital, ela começa a precisar comparar as características que ela tem em casa, do pai e mãe, com características de outros adultos. Ela tem essa necessidade. Então, o que ela vai fazer? Inconscientemente, ela vai eleger um adulto como seu mentor. Ela elege um adulto como sendo seu mentor, nessa fase e nessa fase daqui. Essa eleição do adulto como sendo seu mentor é uma coisa boa para ela, para formar uma personalidade dela mesmo, porque tem pai e mãe que tem característica própria, mas ela vem com temperamentos já de nascença. Ela vem com características dos avós, que vem na memória, no meme, né? Na memória que é a cultura dos antepassados. Então, ela vem com essas coisas que nós estudamos no outro curso, né? Então, ela precisa criar agora a personalidade dela, que vai ser influenciada pela nossa, pai e mãe, e influenciada por esse mentor que ela escolheu. Nós temos que estar muito atentos nessa fase de adolescência, quando a criança chega em casa, o adolescente chega em casa, e fazendo muitos elogios a alguém muito mais velho, né? E, normalmente é bem mais velho que ela, né? Que a criança, que o adolescente. Fazendo muitos elogios. Aí você tem que ficar atento quem é essa pessoa, como é essa pessoa, porque isso ela elegeu inconscientemente essa pessoa para
para explorar, para trazer como exemplo para a formação da sua personalidade. Então, se for uma pessoa cuja personalidade é super negativa, nós temos que ter estratégias para começar a mostrar a outras pessoas, apresentar a pessoas mais velhas, tios, etc., que têm uma boa personalidade, etc., para ver se ela desloca, né, aquele amor, aquela admiração que está tendo para essa outra pessoa que tem uma personalidade melhor. Então, a gente só tem que estar atento a isso nessa fase. E mais uma coisa, se esse adolescente não tiver conosco, pai e mãe, um relacionamento afetivo que seja um relacionamento aberto, ou seja, um relacionamento que ele sinta, nosso filho sinta confiança na gente, sinta confiança que pode conversar com a gente qualquer coisa, se não tiver isso, naturalmente tem uma carência estabelecida. Porque toda criança precisa sentir total confiança nos pais. Ela tem que sentir que pode conversar qualquer coisa com os pais. Se ela não sente isso, tem uma carência. Se tiver carência, esse mentor, esse adolescente pode se apaixonar pelo mentor, achando que é paixão mesmo, achando que está apaixonado pela pessoa. Então, ela não fica na admiração, transforma aquilo em paixão. Isso é muito perigoso, por causa do abuso sexual. Uma das coisas é o abuso sexual. Tá? Então, a partir do momento que ela sente que está apaixonada por essa pessoa bem mais velha, obviamente ela vai mostrar isso. E vai, como o pessoal, amor não tem idade, não sei o quê, aquelas coisas todas que a gente sabe, né? Só que é um amor enganoso, é uma paixão enganosa. Não é que amor tem idade, não. Mas essa paixão é enganosa. Por quê? Porque tem uma carência. Se tem uma carência, a gente muito facilmente, esse adolescente muito facilmente, está confundindo essa pessoa, quer dizer, está colocando essa pessoa para completar o papel do pai ausente ou da mãe ausente afetivamente. Se a carência é da mãe ou do pai, ela vai botar essa pessoa para completar essa carência. Só que ela não está percebendo o que é isso. Ela está pensando que está apaixonada mesmo. O pior é quando casa. O pior é quando, num caso desse, a pessoa casa, vem a casar ou vai ver junto a coisa qualquer. Por quê? Porque foi engano. E esse engano vai ser descoberto um dia. E a descoberta é da pior maneira possível. Tá? Então, essa fase tem esse problema. A pior maneira possível, que é o seguinte. Mais tarde, durante um relacionamento sexual, durante uma atividade sexual, tá? Já casado e tudo, a pessoa mais nova, de repente, vai despertar que está transando com seu próprio pai ou com sua própria mãe. Só que não é assim que vem na nossa mente. O que vem na mente dessa pessoa mais nova é nojo da relação. No meio da relação, a pessoa sente nojo da relação, perde totalmente a vontade e fica sem nenhuma vontade de continuar no relacionamento sexual. Então, a pessoa não percebe que na realidade, é porque está como se estivesse transando com o próprio pai ou com a própria mãe. O problema é esse. Então, isso vem por causa desse engano que aconteceu anteriormente. Então, eu tive muitos casos assim, mas muitos casos assim. Grande parte dos casos que eu tive de carência, de neurose relacionada a diversos, que explode de várias maneiras. Né? A neurose explode de diversas formas, com ansiedades, angústias diversas, tudo. Quando a pessoa foi na associação livre e nos sonhos, interpretando durante algum tempo, acabou chegando à conclusão que a pessoa com quem, tanto garoto como garota, né? O homem com mulher, que a pessoa com quem casou, ele casou enganosamente porque ele estava achando que era o próprio pai. Ele estava precisando do amor do pai ou do amor da mãe. E aí ele casou com a pessoa que estava ali para compensar a falta do amor do pai ou do amor da mãe. Então, esse é um problema. Isso tem dado até crimes, né? Tem dado suicídios, crimes em pessoas, até em artistas e tudo tem dado coisa. Já aconteceu algumas vezes isso.
A gente lendo a história desses relacionamentos, a gente vê muito, identifica isso. Todo psicanalista, todo psicólogo que vê, que lê sobre isso, ele identifica logo uma coisa dessa. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção e nós é que temos que orientar o adolescente para isso, porque ele não vai acreditar em você. Ele não vai acreditar. E se a gente é que é o alvo, é mais difícil ainda. Porque, aliás, quando a gente é o alvo, não é tão difícil assim, porque a gente, estando preparado, a gente já fica avisando, né? Mas quando a gente é o pai ou a mãe, é difícil a gente conseguir convencer o adolescente de que aquilo é um amor enganoso, uma paixão enganosa. Ele pensa que a gente é que não gostou do cara ou da cara, né? Não gostou da pessoa, e como é comum, né? Poxa, você não gosta, quem vai casar sou eu, quem vai casar sou eu. Tudo bem, mas você vai casar enganado. Então, a gente tem que estar bem atento. O ideal é mostrar o porquê, o que está acontecendo. Aliás, o ideal é não deixar a carência aparecer. Por isso que a gente está falando isso das carências. A gente tem que tomar muito cuidado para não deixar surgirem as carências, para que a gente realmente tenha uma formação completa, né? Muito importante isso. Então, essa é o início da adolescência, né? E continua ao final da adolescência, continua os mesmos problemas, ou seja, nós temos que tomar cuidado, muito cuidado, exatamente com essa necessidade de um mentor. Tá? Então, esse mentor a gente tem que estar atento. Em alguns casos, como aconteceu num colégio que eu estava fazendo a formação dos professores, aqui na Bahia mesmo, e a diretora me chamou, olha, aquela história do mentor, tem um garoto aqui que, aliás, a turma toda elegeu o pai dele como mentor, e o pai dele é o chefe do tráfico da área. Então está todo mundo admirando o cara, porque o cara é o machão, é o que manda matar, né? Então a gente está com medo que isso forme uma personalidade criminosa em todo mundo aqui. Eu digo, olha, é perigoso mesmo. Aí foi um trabalho que a gente teve muito grande de tentar mudar essa história da cabeça das crianças, né? A gente levou algum tempo para conseguir fazer isso, mas acabamos conseguindo antes que eu conversei até com o cara, com o próprio, que já morreu até, tem bastante tempo. Ele levou até um susto quando ele soube que o filho elegia ele como um grande herói e tudo, porque o filho chegava em casa e anarquizava com ele, né? Oh, você não presta, eu tenho vergonha de ser seu filho, você é um criminoso, você é isso. E na escola só falava elogios do pai. Meu pai é o machão, meu pai que manda matar, meu pai é ótimo. Meu pai... Elogiava o pai. Quando eu contei isso para o pai chorou, né? Ele disse, olha, eu estou nessa porque não tem mais jeito. Eu entrei desde criança, estou nessa, não tem como sair, senão me matam mesmo. Mas eu fico até espantado que eu não sabia que meu filho gostava de mim, porque eu achava que ele me detestava. E aí ele até ajudou a gente a fazer a mudança dessa mentoria que ele estava tendo nos garotos do colégio, né? E ele foi morto justamente, foi morto num negócio de tráfico aí. Então, essas coisas são muito complicadas, né? Essa parte do mentor é uma coisa muito complicada, porque pega a criança não, já pega o desenvolvimento da criança já na fase adolescente, que é uma fase em que ele se acha inteligente o suficiente para ter suas próprias opiniões, né? E para não precisar da gente, né? Isso acontece frequentemente, a menos que a gente faça o que agora serve para todas essas etapas. Para todas essas etapas, uma das coisas mais importantes que nós precisamos fazer é a gente conquistar o filho. A conquista do filho é essencial, né? E como é essa conquista? Ah, mas meu filho me ama, eu amo meu filho demais. Não, a conquista significa a conquista acostumando de forma quase que religiosa a termos reuniões periódicas em que todo mundo saiba que vai ter aquele encontro, né? Em que todos estarão livres, conversando sem televisão, sem celular, sem computador, sem nada. Todos estarão conversando livremente, falando sobre vários assuntos, e é muito importante a ausência dos equipamentos eletrônicos. É super importante. Tá? E nós temos que ver que essa ausência é exemplo. Não adianta a gente dizer não ligue o celular se a gente está com o nosso. Né? Não adianta nada. Então, a gente tem que ter esses momentos, desligar mesmo, e a gente ter essas conversas. Eu, com meus filhos, que já são todos adultos, né?
eu faço isso na hora do almoço. Chegou a hora do almoço, a gente sempre está reunido em conversas abertas, francas, sobre tudo. Sentimentos, emoções, fora a parte também administrativa, porque o filho está administrando o colégio, minha mulher é diretora. Né? Então, obviamente, a gente tem uma conversa que é quase uma reunião de trabalho e uma reunião afetiva de família também. Todo dia nós temos, não adianta. E agora que o penúltimo está comigo também, por causa da pandemia, né? Então, são os dois filhos mais novos e minha mulher, a gente se reúne todos os dias para esse encontro emocional. É muito importante nós termos esse encontro emocional. Nós temos que arranjar esse momento, porque esse momento, sozinho, ele já resolve quase todos os outros problemas, porque você completa o que por acaso nós erramos no início. Então, alguma coisa que a gente tem errado na fase 1, fase 2, fase 3, com esses momentos, você vai tapando esses buracos. Tapa. Porque, naturalmente, a criança ou o adolescente, ou o adulto, no caso dos meus já são adultos, eles vão extravasando coisas que ficaram presas por causa de um erro ou outro. Né? Então, esse extravasar isso é quase que um tratamento. É um tratamento. Feito por quem? Feito pela reunião em grupo. Então, a reunião em grupo tem que existir e frequentemente. Esse frequentemente significa, no meu caso, diariamente. Mas quem não pode, uma vez por semana. Uma vez por semana. Então, combinar uma vez por semana, está todo mundo junto nessa conversa aberta, franca. E tem muitos pais que perderam completamente essa intimidade de poder conversar com o filho. Perderam essa capacidade de conversar com o filho. Então, tem que resgatar isso. Então, essa parte, eu acho que é uma das partes mais importantes e fundamentais para nós podermos levar adiante tudo isso que nós estamos falando. Né? Agora, completando aqui, antes da gente parar para ver algumas dúvidas, aí chega em todo esse processo, vem também, cadê ele? Vem Valon. Vem Valon e mostra que naquela primeira fase ali, que é a fase oral, né? Essa criança está impulsiva, é o momento da impulsividade, né? É da afetividade, precisa de afetividade e ele é impulsivo emocional. Essa impulsividade, nós temos que dar vazão a ela com limite. Ou seja, o limite tem que estar sempre colocado, mas nós temos que não segurar a criança na sua impulsividade, porque essa impulsividade é a mesma impulsividade que vai disparar a fase sensório-motora que vem em seguida, que já começa desde o 0 ano mesmo. Mas começa o quê? Quando ela começa a engatinhar. Na hora que ela começa a engatinhar, começa então a parte sensório-motora. Então, essa impulsividade vai melhorando a força, vai melhorando a capacidade física dela, ela vai começar a engatinhar, querer andar, e ela começa a correr primeiro antes de andar, quer subir num banquinho, quer subir numa coisa. Então, é importantíssimo agora, já na análise segundo Valon, Piaget, Goss, todos eles, que a gente permita esse desenvolvimento sensório-motor. É muito importante, porque todas as redes neurais, como nós falamos em aprendizagem cerebral, que vão ser desenvolvidas para o comando motor, elas têm ligações com as redes neurais que vão tratar da intelectualidade. Então, nessa fase, a gente só precisa desenvolver as do comando motor. Não precisa pensar em intelectualidade. Porque agora é toda a estrutura de comando motor que tem que estar muito bem estabelecida para, a partir dos 7 anos, 6, 7 anos, elas ajudarem o desenvolvimento da parte das inteligências. Então, primeiro, precisamos da base estrutural, comando motor, para depois as inteligências virem, aí as inteligências vão desenvolver maravilhosamente bem. As inteligências sendo desenvolvidas antes da parte sensório-motora desenvolvida, atrapalha. Então, isso é uma coisa que na nossa escola as coisas estão invertidas. Reparem que uma porção de escola está fazendo com que a criança já comece a se alfabetizar com 3 anos, 4 anos. O que acontece com isso? Ela está falhando no desenvolvimento sensório-motor.
Então, várias redes neurais que precisam estar bem estruturadas não estarão na hora que ela precisar desenvolver inteligência mesmo. Então, ela desenvolveu uma decoreba, decorar como é que escreve o nome, como é que fala o nome, aquela coisa toda, e na hora da intelectualidade ela não tem estrutura mais para isso. Então, ela pode até abandonar a escola lá quando ela estiver com 12 anos, por exemplo, que é onde vai acontecer. O maior nível de abandono de escola vai ser com 12 anos, 13, quando ela entra no 7º ano, que é exatamente quando ela até diz que o 7º ano é o mais difícil de todos, né? Não, ela que não foi desenvolvida corretamente. Então, essa fase sensório-motora é super importante nessa hora, né? E aí é uma fase também da conquista da criança. Nós precisamos que quem esteja com ela esteja brincando com ela também. Para quê? Para que ela possa ter segurança. Uma das coisas bacanas do pai e da mãe presentes é na hora que a criança começar, sobe aqui, pega não sei o que, o pai fazer também. Deita com ela, roda não sei o quê. Ou seja, ela está usando a musculatura para se mexer e os pais estão brincando com ela também. Então, está desenvolvendo tudo e com segurança, porque os pais estão por perto. Tá? A grande vantagem é essa, né? Se bem que é aquele negócio que eu falo sempre do pai e da mãe, né? Que a mãe toma um cuidado danado com a criança e o pai deixa rolar. Né? Porque se quebrar um braço, é só engessar depois, não tem problema. E a mãe fica desesperada quando faz um cortezinho pequeno na cabeça da criança. E o pai não está nem aí, né? Leva para o hospital está aí para isso. Então, a gente tem que ser nem tanto, nem tão pouco. Né? Mas aí a sensório-motora é importante a gente tomar muito cuidado com isso. Nessa fase de 1 ano e meio a 3 anos, tem também a parte projetiva, ela está vindo, ela está testando a gente, faz testes, como eu já falei, né? E é a hora do desenvolvimento da linguagem. Ou seja, a linguagem, o desenvolvimento da linguagem é o que a gente também tem que tomar muito cuidado nessa fase, para que a gente estimule a linguagem. Então, o cuidado que a gente tem que ter com o autista, por exemplo, autistas que não são falantes. Aí, quando eu tenho um filho autista, mas ele não é falante. Por que ele não é falante? Você tirou a inflamação cerebral dele? Está fazendo uma dieta rigorosa que não inflame o cérebro dela, da criança? E outra coisa, porque a inflamação cerebral, naturalmente, que vai evitar vários desenvolvimentos, né? E outra coisa, a criança está com o celular? Ué, estou vendo seu filho autista com o celular na mão. Uma das coisas que eu descobri, tá, é que eu sozinho não, um monte de gente descobriu, é que a maioria dos autistas com celular na mão tem, no mínimo, atraso de linguagem. No mínimo. Alguns ficam não falantes muito tempo. Então, tem duas influências. A influência da inflamação cerebral e a influência do celular. Não me perguntem por que o celular faz isso. Eu não sei. Nós não sabemos. Pelo menos eu não descobri ninguém. Mas uma coisa é certa. O uso do celular pela criança autista normalmente atrasa a linguagem, muitas vezes impede até o desenvolvimento da linguagem. Então, é uma coisa perigosa. Tá? Então, essa fase. Em seguida, vem a fálica, né? Que é a parte da consciência de si, que é a mesma coisa que Freud falou, né? Pelas interações sociais. Ela começa a desenvolver, então, as características da sua personalidade. Na fase latente, aí o intelecto dirige o mundo dela, que é exatamente o que a gente falou, desenvolvimento intelectual, desde que a gente não sexualize ela. E as fases de adolescência, segundo Vallon, são as fases da nova definição da personalidade, como nós falamos, a história do mentor e tudo mais. Né? Então, essa é a parte que é o mesmo estudo, mas de acordo com as ideias de Vallon. Né? Essa é a ideia dele. Então, deixa eu ver aqui. Então, o desenvolvimento é mais ou menos esse. Né? Então, vamos ver agora perguntas que vocês tenham, qualquer coisa, para a gente poder responder, já que a parte que nós vamos entrar agora, a gente não vai entrar agora porque é longa, vai ser a parte da formação da personalidade sexual e o restante também, da personalidade que a gente tem que tomar cuidado com as crianças com alguma deficiência intelectual, etc., que a gente vai ter que ver.